tema dessa palavra é um chamado e uma promessa e uma provação. Amém? Vamos repetir junto? Um chamado, uma promessa e uma provação. Nós gostamos do chamado, nem tanto, mas nós gostamos demais da promessa. Mas poucos de nós queremos ou gostamos de passar pela provação. Mas sabe que a prova tem algo tremendo. A prova, ela nos dá o direito de cumprir o chamado. A prova nos faz valorizar a promessa. Então nós vamos falar de um personagem muito conhecido na Bíblia, Abraão. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Um chamado, uma promessa e uma prova, uma provação. Gênesis 22, verso 1 em diante, vamos ler. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém. Por enquanto só esses 2 versos. E pode deixar a sua Bíblia aberta, conserve ela aberta para a gente poder discorrer um pouco desse texto. Nós já podemos perceber aqui que Deus está conversando com Abraão. Deus chama Abraão pelo nome e o Senhor põe Abraão à prova. Deus ainda não tinha falado o que ele queria de Abraão, mas Deus o chamou. Ele diz: eis-me aqui. A partir do momento em que Abraão disse eis-me aqui, ele está confiando naquilo que o Senhor vai dizer a ele. É como se alguém chamasse você, fulano, e você respondesse: eis-me aqui. Essa resposta, eis-me aqui, ela abrange tudo aquilo que aquele que me chamou, tudo aquilo que ele falou, que ele iria falar. Eu estou aberto para obedecer, custe o que custar. À medida que eu respondo ao chamado, eu preciso estar aberto a obedecer ao que me chamou. Abraão foi um homem chamado por Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 1 e 2, diz que o Senhor chama Abraão e disse a ele: Abraão, sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus chama um homem. Deus está à procura de um homem aqui. Deus está à procura de um homem para relacionar, para confiar nele algo. Até então Deus não tinha um homem para cumprir o propósito dele após a queda de Adão e após Noé obedecer e confiar no chamado de Deus para ele. A partir dali, a partir de Noé, Deus não encontrou mais nenhum homem. E Deus tinha uma promessa de trazer o seu filho Jesus para resgatar, salvar, redimir o homem. Mas para que Jesus viesse, Deus precisava de uma genealogia, de um povo. E esse povo precisava de uma terra, de um lugar para habitar.
Mas até então Deus não tinha encontrado um homem que obedecesse ao seu chamado incondicionalmente. Então a primeira coisa, Deus procura um homem, e Deus chama esse homem. Deus encontrou em Abraão uma resposta ao chamado, e Abraão diz sim ao Senhor. E ali começa então um relacionamento entre Deus e o homem. Deus chamando o homem para perto novamente, como chamou Adão na época. Apesar de Adão ter desobedecido, Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu do projeto. Deus confia em Noé, e agora Deus está chamando um homem para confiar nele também. Um homem chamado Abrão. Ainda não era Abraão, mas sim Abrão. E Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus queria exclusividade de Abrão. Sai da tua terra. A terra que Abrão vivia antes era Ur dos caldeus, na região da Babilônia. E esta região da Babilônia hoje em dia é chamada de Iraque. Todos nós sabemos o que é o Iraque. Todos nós conhecemos o que o Iraque é possível. Aquela região de Iraque, Irã, aquela região que combate Israel o tempo todo. Uma região de descendentes de Ismael, o filho bastardo de Abraão, que mais na frente passou a ser descendente de Ismael, que até então Abraão não tinha filhos. Mas aquela região dos caldeus, dos babilônicos, hoje se tornou Iraque. E a região em que Abraão vivia, em Ur dos caldeus, era uma região muito idólatra, uma região onde a civilização se iniciou ali, foi o berço da civilização. E ali havia um centro cultural e econômico muito forte. Então Deus sacou Abraão daquela região, daquele meio em que ele vivia, e separou ele para um lugar onde Deus iria mostrar. A partir do momento que Deus elaborou a redenção do homem, o resgate do homem do pecado, Deus tinha que tirar primeiro um homem do meio do pecado. Deus tira Abraão dali. Deus chama Abraão para sair daquela situação, daquele local, daquele meio em que ele vivia. Assim como Deus muitas vezes nos tira de situações, nos tira do meio em que nós estamos vivendo para nos santificar. Às vezes o meio em que estamos vivendo atrapalha ouvir a Deus, ouvir o seu chamado, obedecer os seus ensinos. Pelo meio em que vivemos, nós podemos não ouvir a voz do Senhor. Às vezes ouvimos muitas vozes, muitas opiniões, mas não ouvimos a voz do Todo-Poderoso. Então Abraão obedece, ele ouve a voz, e Abraão então começa a andar com Deus, porque Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela. Deus não queria isolar Abraão, mas Deus queria exclusividade. Deus não queria que parentes implicassem no chamado, atrapalhasse o chamado, porque você sabe que muitas vezes parente complica algumas coisas na nossa vida, não entende o seu chamado, não entende a sua decisão de servir a Deus. E Deus tinha muito a realizar através de Abraão. Se ele fica em Ur dos caldeus, não ia funcionar. Se ele fica perto dos seus parentes, não ia funcionar, porque Deus o chamou para cumprir uma missão. Então o chamado de Abraão foi um chamado para andar com Deus. E andar com Deus, nós começamos a relacionar com Ele, começamos a ouvir Deus, começamos a compreender melhor Deus, porque Deus nos compreende, nos entende e nos conhece. Ninguém mais do que o Senhor nos conhece. Ele conhece
as profundezas dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Deus sonda o nosso coração. Foi Ele que nos criou, então Ele nos conhece. Até mesmo antes de nós falarmos algo, antes do pensamento chegar a nós, Deus já sabe. A intenção de Deus chamar Abraão é para que Abraão conhecesse melhor a Deus. E conhecendo melhor a Deus, tendo intimidade com Deus, Abraão estaria pronto a entregar tudo que Deus pedisse a ele. Você já está começando a pegar o raciocínio da mensagem? Um homem, um chamado e uma prova. Abraão envolveu obediência e fé no chamado. Quando Deus nos chama, eu preciso obedecer, e essa obediência precisa vir acompanhada de fé, porque quando Deus diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor, sai da tua terra, ele obedeceu. Isso é obediência. Agora vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é fé. Sair é obediência. Ir para onde eu não sei é caminhar por fé. Então o chamado envolve obediência e fé. E Abraão começa a caminhar com Deus, e vai tendo intimidade com Deus, vai conhecendo Deus, começa a oferecer holocaustos a Deus. Abraão foi o maior levantador de altares na Bíblia. Ele fazia um altar de pedras, e ali ele colocava um animal, ateava fogo em holocausto a Deus, e aquela fumaça era um incenso agradável a Deus. Todas as decisões que Abraão ia tomar, a partir do chamado, Abraão levantava um altar. Um dia Abraão estava entre duas cidades. Ele já estava chegando na terra que o Senhor tinha prometido para ele. Ele não sabia onde era essa terra, mas ele foi pela fé, foi andando, e Deus foi conduzindo ele. Quando nós andamos pela fé, nós somos como um vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós estamos totalmente dependentes de Deus. Essa é a vida do crente. Ele passa a depender agora do Senhor, e isso chama fé. E Abraão chega em um lugar, em uma encruzilhada. De um lado tinha uma cidadezinha chamada Ai, e de outra tinha uma cidade chamada Betel. E Abraão não sabia para onde ir. Chegou um certo momento que ele ficou numa encruzilhada. Para a direita Betel, para a esquerda Ai. Pegou aí pegou o sentido da palavra? Para a direita Betel, que significa casa de Deus. Para a esquerda, uma cidadezinha chamada Ai. Ai. Para a esquerda Ai. Para a direita Betel. Aí Abraão fica confuso. Sabe o que ele fez? Ele não decidiu. Ele falou: o Senhor vai decidir por mim. Vou levantar um altar aqui. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, coloca Deus no meio. Levante um altar. O que é levantar um altar hoje? Orar, jejuar, consultar o Senhor, consultar o seu pastor de cobertura ou o seu líder, consultar a esposa, consultar o esposo. Não tome decisões sozinho. Quando você está numa encruzilhada, não sabe para onde vai. E Abraão então levanta um altar. Abraão foi o maior levantador de altares na Bíblia. Começou a pegar já alguma coisa aí? Na prova? A prova de Abraão envolve altar. Como ele era especialista em levantar altar, Deus prova ele também com o maior altar que ele levantaria na vida dele. Abraão começa a andar com Deus, e passou a ter intimidade com Deus, passou a conhecer Deus, passou a desfrutar da companhia de Deus. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Ele fala: olha Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, sê tu uma bênção. E a maior bênção que Abraão tinha era a companhia de Deus. Não era bens materiais, não era conquistas terrenas. A maior bênção que Abraão tinha era
a companhia do Senhor. Isso já era uma grande bênção, andar com Deus. A minha e a sua maior bênção é saber que Deus está conosco, que nós estamos andando com Deus. Não é Deus andar comigo, é eu andar com Deus. É diferente. Quando eu ando com Deus, eu ando pela fé. Não tem como andar com Deus se não for pela fé, ouvindo e obedecendo a Ele. E Abraão então começa a andar com Deus. Relacionamento vai, relacionamento vem. E um dia Deus fala para Abraão: Abraão, a tua descendência será como a areia do mar, a tua descendência será como as estrelas do céu. O que é que se entende com isso? É que seria uma multidão, seria grandiosa a descendência desse homem. E ele então questiona ao Senhor, fala: Senhor, mas eu não tenho herdeiro, eu não tenho filhos. O mais próximo a mim é um rapaz, um criado chamado Eliezer. Ele é meu criado, é meu escravo. Como eu vou ter uma descendência? E Deus disse: eu vou vir até você, e Sara ficará grávida, e nascerá aquele que vai ser o seu descendente. Então Deus promete a Abraão um filho, a despeito de toda a sua idade, a esterilidade de Sara. Deus promete a Abraão um filho. Deus agora não apenas chama este homem e anda com este homem anda com Deus. Agora Deus avança um pouco mais. Deus entende que este homem realmente estava se tornando amigo de Deus, que este homem realmente agora é confiável, e através dele eu posso formar uma grande geração, um grande povo, uma grande nação, para que dali venha o Salvador. O maior de todos os holocaustos veio de um homem que era levantador de holocausto. Jesus na cruz foi o maior holocausto de Deus, e veio de uma geração, de um homem que: eis-me aqui. O nome de Abraão podia ser: eis-me aqui. O meu e o seu nome também pode ser mudado. Eis-me aqui, Senhor. Mas como falar eis-me aqui se eu não sei o que é que Ele quer de mim? Não importa, eu confio nele. Se eu confio nele, se eu tenho segurança nele, se eu sei que Ele é um Deus de amor, Deus de paz, Ele não me trará nenhum problema. Ele não me pedirá nada que eu não possa dar. Ele não me fará mal. Ele não me causará tristezas, porque minha maior alegria é andar com Ele. Este relacionamento foi crescendo até o ponto de Deus dizer: agora eu vou te dar um filho. Mas na verdade esse filho não é seu, é meu. Eu só vou realizar o seu desejo, mas esse filho é meu. A promessa é feita a você, mas a promessa é minha. E aí Deus então promete a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão um filho. E a promessa, é necessário eu crer na promessa. A promessa traz esperança. Quando alguém promete algo para você, você não fica na expectativa, fica na esperança. Agora não é só mais um chamado, agora é uma promessa. Agora já não é mais uma fé, agora é crer de todo o seu coração, não ter mais dúvida. Porque muitas vezes a fé oscila, uma fé pequena, uma fé grande, uma fé fraca, uma fé forte. Mas quando eu relaciono com Deus, a minha fé transcende apenas os resultados que Deus me dá.
a fé me leva a crer. E crer está acima da fé. A fé pode oscilar, como Jesus disse para os discípulos: homens de pequena fé. Mas Abraão não. Abraão passou a crer agora. E o fato de Abraão crer, a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 3, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando Deus promete a Abraão, Abraão agora não age com fé e nem com obediência. Ele age acima da obediência e da fé. Ele agora crê. Não tem como desobedecer e não tem como não ter fé mais. O crer abrangeu, sufocou a obediência e a fé. Você pode achar que a fé é o limite, mas não é. Tem dia que a sua fé não está mais chororô. Fala, minha fé hoje está pequenininha. Jesus fala: homens de pequena fé, o que é que está acontecendo com vocês? Com Abraão também foi assim. Quando Deus chama, ele obedece. E quando ele vai pela fé. Vai pela fé. Mas quando Deus promete agora um filho, porque Abraão agora tem relacionamento com Deus, agora Abraão creu, diz aqui no livro de Romanos. Abraão creu, e isso concedeu a ele a justiça de Deus. Deus foi justo com Abraão. Já que você me obedeceu, você teve fé, agora eu vou te dar um presente para cumprir o que eu falei, que você teria uma descendência enorme. Agora Abraão começa a entender que ele tinha que sair de Caldeu, lá de Ur dos Caldeus. Abraão começa a entender que ele precisava agora sair da sua parentela. Deus estava trazendo uma independência emocional e parental em Abraão, para cumprir um propósito específico, de formar um povo em uma terra em que Abraão pisou, terra de Canaã, que mais na frente passou a chamar-se terra de Israel, através do seu neto Jacó, com as 12 tribos, com o fim de trazer Jesus dentro de uma genealogia, e Jesus formar um grande rebanho, uma grande nação, que é o seu povo, que é a sua igreja. Então a promessa agora me leva a crer. A promessa me leva a acreditar que o meu amigo vai cumprir esta promessa. E eu passo a viver agora numa outra perspectiva. Abraão agora se torna um homem mais robusto, passa a chamar Abraão. Diga assim comigo: Abraão. Veja a importância do eis-me aqui. Então Abraão continua caminhando com Deus, levantando altares, agradecendo a Deus, caminhando com Deus. Mas chega um momento em que Abraão e Sara perdem um pouco a paciência de esperar o filho da promessa. E Sara traz uma ideia que não foi muito boa. Sara fala para Abraão: olha, já que nós não temos filhos, pega a nossa escrava Agar e tem um filho com ela. E Abraão se esquece que ele tinha dito a Deus
que o descendente dele não era o Eliezer, o criado, mas sim o filho da promessa, com ele e com Sara. Ele esquece disso, e ele então tem um relacionamento com Agar. Se o Eliezer, que era um criado, não era o herdeiro, também um relacionamento extraconjugal com alguém que Deus não queria, também não viria o herdeiro. Ele deve ter esquecido por um momento, porque Abrão era humano, e Deus não interferiu nisso. Deus deixou para ver até onde ia aquele negócio. E dali nasce um filho indesejado por Deus, chamado Ismael. E Ismael foi um problema para Israel. Os ismaelitas hoje são todos aqueles que estão em volta de Israel. São os árabes, são os da religião islã, são o pessoal da faixa de Gaza, ali na Palestina. Eles não querem a terra de Israel, eles querem eliminar o povo de Israel. Para eles é indiferente a terra. Eles são inimigos ferrenhos dos judeus, descendentes do filho da promessa. Ou seja, Satanás quer destruir o filho da promessa. Satanás quer destruir a igreja. A igreja é filho da promessa. A igreja é original. A igreja não é resultado de um relacionamento enganoso. A igreja é resultado de um relacionamento com Jesus. O Ismael cresce, e Deus chega em Abraão e fala: não é esse o filho, esse é o bastardo. Esse é resultado da sua força humana. Isso é resultado de conselhos humanos sem uma direção. Faltou altar nesse dia. Quando Sara fala para Abraão: vamos ter um filho com a minha escrava Agar, Abraão deveria ter levantado um altar. Falar: eu vou levantar um altar aqui para consultar a Deus. Mas ele não fez isso, e Deus respeitou através da vontade permissiva, não da vontade perfeita. Tem coisa que Deus permite, mas não é a vontade dele. É como você, como pai, seu filho quer ir para um baile, para uma festa, e você fala: não estou sentindo que você deva ir. Você não pode ir. Mas o filho insiste, o pai fala: eu vou permitir, mas não é minha vontade perfeita. E o pai permite, mas permite com o coração o quê? Doído. Assim Deus permitiu acontecer aquele filho com Agar, para que Abraão pudesse se fortalecer mais ainda e depender mais ainda de Deus. E aí Deus vem em Abraão no capítulo 15 e fala: o filho da promessa não é esse que você gerou. O filho da promessa é o que eu vou gerar em você e em Sara. E ali nasce Isaac. Tudo que Abraão tinha na vida era Isaac agora. O menino cresce, e Abraão e Sara cuidam de Isaac com maior capricho. Trata Isaac como um príncipe, o bichinho de pelúcia, o cristal nas mãos de Deus. E Abraão, como amigo de Deus, sabia que Isaac não era dele, era só emprestado. Você sabe que Deus emprestou os filhos a nós? Deus emprestou você aos seus pais. Nada é nosso, tudo vem dele e tudo é para ele. Nós aqui estamos como peregrinos. Nossa pátria é celestial. Não se apegue tanto às coisas terrenas. A eternidade não é apenas 80 anos, 90 anos, 100 anos. A eternidade é mais ou menos assim:
Você olhar para o oceano, o mar enorme, quase que infinito, e você pegar um grãozinho de areia e jogar ali. Você nem percebe que o grão de areia caiu ali. Isso é eternidade. E mais ainda do que isso, não dá nem para a gente calcular e explicar isso. Agora Abraão tem um filho que não é totalmente dele. Ele agora tem que repartir esse filho com Deus. Então veja que o chamado já resultou a uma promessa. A minha obediência, unido à fé, me leva agora a ser confiável a Deus, porque agora eu sou amigo de Deus e Deus é meu amigo. Eu não estou mais envolvido na idolatria lá na Babilônia, em Ur dos Caldeus. Eu não estou mais envolvido no centro comercial, não estou mais ali envolvido nos negócios. Agora eu estou confiando em Deus, eu vivo para Deus. Eu tenho algo a cumprir, um chamado a cumprir, como nós todos aqui temos um chamado a cumprir nessa terra. Ninguém veio aqui simplesmente para usufruir da terra. Tem um propósito de você estar vivo. Tem um propósito. Não é só ganhar dinheiro e gerar filhos e ter uma boa casa, um bom carro. O propósito maior é cumprir a vontade de Deus para essa terra que jaz no maligno. Deus nos colocou em uma terra, em um lugar onde Satanás está atuando, e nós somos como foco de luz aqui. Tem um propósito. Isaac cresce lá pelos seus 13 anos, 15 anos. Deus chega até Abraão. Abraão sabia que esse dia podia chegar, porque ele era um grande oferecedor de holocausto. Mas depois que Isaac nasceu, Abraão não ofereceu mais holocausto a Deus. Passou 13 a 15 anos sem oferecer holocausto a Deus, sem colocar no altar uma oferenda, sem dar a Deus algo de valor. Afinal, eu já tenho o que eu queria. Às vezes a gente é assim, né? Quando recebe, fala, folga, fala, agora você não vou jejuar tanto, não vou orar tanto, afinal eu já recebi. Tome cuidado, porque agora é a hora de você permanecer com o que ganhou. Pedir a Deus dobrado agora, para valorizar o que Ele deu, porque senão eu posso perder aquilo que eu com suor e com jejum consegui. A tendência nossa é afrouxar diante daquilo que nós recebemos. Então veja que a vida do crente é o tempo todo girando. Orai e jejuai, vigiai e orai, vigiai e orai. Senhor, nos livra da tentação, não nos deixe cair em tentação o tempo todo, ó. Não tem descanso, irmão. Deus chega para Abraão. Abraão sabia que esse dia ia chegar, mas não queria que chegasse. Mas se chegasse, Abraão ia entender que ele era amigo de Deus. Quando um amigo faz um pedido, né, daqueles que cortam o coração, não tem como negar. Deus chega em Abraão, depois dessas coisas que eu disse, sair de Ur dos Caldeus, deixar a idolatria, deixar o comércio, deixar o engano, e caminhar pela fé, para um lugar que eu não sei onde é, mas Deus sabe, Ele é a bússola. Depois de cometer uma atrocidade, um erro, um vacilo, ter tido um filho que não era o filho da promessa, depois de ter o filho da promessa, e o filho crescer, depois de tudo isso, verso 1 do capítulo 22 diz: depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova. Se o chamado envolve obediência e fé, se a promessa envolve crer na palavra de Deus, e o crer abrange muito mais do que obediência e fé.
Agora eu preciso lidar com a prova. E a prova revela a minha dependência e a minha entrega a Deus. É na provação que nós somos revelados, ou somos desaprovados ou aprovados. Muitos de nós na provação murmuramos, e a murmuração revela que Deus está sendo injusto comigo, porque eu estou murmurando diante de uma prova que Ele mandou para mim, e Ele não deseja mal para mim. Ele quer apenas provar a minha fé, não para que Ele saiba o tamanho da minha fé, o tamanho da minha obediência, mas para que eu saiba que eu creio na promessa. A despeito de tudo, eu creio na promessa. Eu não vivo mais só pela obediência e pela fé, e agora vivo crendo em Deus. E então Deus pede a Abraão o que ele mais gostava, pede Isaque. Isso gerou uma confusão talvez na cabeça de Abraão por um período. Mas o Senhor me prometeu, agora o Senhor quer? O Senhor quer que eu mate o meu filho em holocausto? Poderia ter tido um diálogo ali entre Deus e Abraão. Deus poderia ter dito: pois é, Abraão, depois que Isaque nasceu, o meu amigo ficou um pouquinho distante. Depois que você recebeu o carro novo, depois que você recebeu a casa nova, depois que você conseguiu casar, depois que você conseguiu aquela bênção, depois que você conseguiu a aposentadoria, antes de conseguir a aposentadoria, dizimava e ofertava, e fazia votos com Deus. Aí quando conseguiu a aposentadoria, frouxou. Aí Deus fala: eu vou tratar com você então. Eu vou pedir a você, não vou tomar, eu vou pedir o que você tem de melhor. Eu quero agora ver em Abraão, em você, o valor dessa amizade que nós temos, porque a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Será que Deus não está nos pedindo alguma coisa aqui, nessa manhã, para colocar no altar dele? Se nós já colocamos tantas coisas no altar, para conseguirmos tantas coisas, sempre colocamos para barganhar com Deus. Mas agora Deus está pedindo algo não para barganhar, não para decidir nada, se vai para a esquerda, se vai para a direita, não para agradecer nada, simplesmente para oferecer ao amigo algo de valor, e de maior valor. Aí Deus fala com Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho. Isso é bom frisar, teu único filho. Oh, mas Ismael não é o único, não fez parte, que lá foi um erro. Agora eu quero o único, Isaque, a quem tu amas. Vai a uma terra, a um lugar chamado Moriá, e lá oferece teu filho em holocausto, em um dos montes que eu vou te mostrar. Agora vai prestando atenção, irmão. Abraão, quando escuta isso, Abraão não fala para ninguém. Ele já providencia os objetos para o holocausto. Ele já pega a lenha, pega o cutelo, pega o facão, pega o fósforo, o fogo, pega 2 criados dele e pega Isaque e fala: nós vamos para uma terra lá na região de Moriá, vamos oferecer um holocausto lá. Isaque ficou feliz, falou: olha, eu nunca vi o papai oferecendo um holocausto. E Abraão fala dentro de si mesmo: esse será o maior dos holocaustos. A palavra holocausto
quer dizer relacionamento, aproximação de Deus. Quando eu ofereço algo, eu estou me aproximando de Deus. Era o holocausto que tinha todos os dias no tabernáculo, na entrada do tabernáculo, no átrio. E eles começam a caminhar, e diz a Bíblia que eles caminharam 3 dias. Grava bem essa palavra, 3 dias. Quantos dias? 3. Não é 4, não é 5, não é 2, 3. Caminham 3 dias. Na cabeça de Abraão havia uma confusão. O meu amigo que me chamou, que me prometeu, agora está levando o que eu mais amo. Você já ficou confuso com alguma coisa? Mas como, Deus? Que isso? Senhor, pode ficar tranquilo que Deus só está aprovando. Deus só está aprovando. Coloca lá o seu nome primeiro lá. Quando tem uma prova, a primeira coisa que a gente tem que pôr é o nome. Depois você lê a prova inteira, aí depois você começa a responder. Deus chama Abraão, ele já põe o nome, dizendo: eis-me aqui. Vou. Ajeita tudo e caminham 3 dias. 3 dias Isaac está aqui, ó. Morre ou não morre? Ofereço ou não ofereço? Aí quando eles chegam no lugar que ele avistou a terra, o coração dele deve ter acelerado, porque ele era humano. Falou: está chegando o lugar. 3 dias, foi 3 dias de luta, mas quando ele viu o lugar, falou: meu Deus, é ali. Não podia esse sacrifício ser lá em Berseba, onde Abraão morava? Podia. Deus fala: pega Isaac e leva ele ali, ó, e já sacrifica ele. Mas foi necessário 3 dias. Isaac morto aqui dentro, porque ele sabia que Deus ia requerer o Isaac. Sabe quantos dias Jesus ficou morto? Quantos? 3 dias. Isaac tipifica, é a figura de Jesus no altar. E quando eles chegam no pé do monte, na região de Moriá, chega lá, vê um monte assim não muito alto, ele fala para os seus 2 criados: fiquem aqui com o jumento. Aí tirou a lenha do jumento, pôs nas costas de quem? De Isaac. Aí Isaac põe a lenha nas costas, não estava entendendo nada, e começaram a subir o monte. Começaram a subir o monte para oferecer o holocausto lá em cima. E Abraão fala algo que nos inspira. Ele fala assim para os criados: esperem aqui, eu e o menino vamos subir a oferecer o holocausto e voltaremos. Isso não está acima da fé? A fé ali não estava mais prevalecendo em nada. Ali agora era crer e crer. Porque se fosse pela fé, irmão, a fé estava desse tamanhozinho. Falava: misericórdia, Deus pediu, como é que eu vou acreditar, que eu vou achar que vai voltar? Mas eu sei que vai voltar de alguma maneira. Porque, então a crença, o crer, está acima de obedecer e da fé. É confiança plena, total. E quando eles estão subindo, Isaac faz uma pergunta: pai. Abraão fala: eis-me aqui, meu filho. Olha, de novo: eis-me aqui, meu filho. Estava tão acostumado a falar eis-me aqui que eis-me aqui. Isaac fala: pai, aqui está a lenha, está o cutelo, está o facão e está o fogo, mas cadê o cordeiro? Isaac desconfiou. Abraão fala algo que nós devemos falar. Só quem crê fala isso. Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Quando você estiver passando por uma prova, você vai falar assim: Deus proverá. Deus proverá. Eu fui chamado, tenho a promessa, está tudo certo comigo, mas agora estou numa prova terrível. Só me resta falar assim: Deus proverá, que quer dizer Jeová Jirê. Um dos atributos em nome de Deus, Jeová Jirê. Você crê, irmão?
Jeová Jireh está conosco aqui em nome de Jesus. Jeová Jireh está aqui conosco em nome de Jesus. Eles sobem. Se um jumento estava carregando a lenha, imagina agora Isaac, menino forte, sadio, mas não era jumento. Era um ser humano, filho da promessa, pesado. A lenha, o cutelo e o fogo tem uma representação para nós aqui. A lenha representa a cruz, a renúncia. O fogo, que é o fósforo, representa aquilo que queima o nosso orgulho. O fogo queima a nossa arrogância. Esse trajeto de subir o monte é para nós. Vamos pegar a nossa cruz e seguir e servir o Senhor. A cruz da renúncia. Como ele disse: quem quer ser meu discípulo, toma a sua cruz, renuncie-se e siga-me. Isaac estava carregando uma cruz da renúncia. A minha cruz e a sua cruz. Isaac estava carregando o fogo para queimar o nosso egoísmo, as nossas mentiras, nossos medos. Isaac estava carregando o cutelo, o facão, que é para cortar todo o mundanismo dentro de nós, cortar pela raiz. E lá em cima eles chegam e Abraão coloca Isaac no altar. E Abraão pega o cutelo e ele levanta. A hora que ele vai para descer, a Bíblia diz que uma voz do céu disse: Abraão! Abraão! Ele olhou: não faças mal ao menino. Agora eu sei que você é meu amigo. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Deus só queria fazer Abraão voltar a levantar altar de novo. E pediu o que ele mais tinha de valor. E eu sinto que o Senhor nessa manhã está nos pedindo algumas coisas. O que é que eu posso dar ao meu Deus de melhor? Será que a internet, a televisão, as novelas, os filmes, os passeios, os aniversários, as distrações não estão tirando de mim entregar ao Senhor o melhor? Será que eu estou dando a Ele o pior, a sobra? Eu vou numa festa, mas vou dar uma passadinha primeiro na minha igreja, e se demorar eu saio antes, mas eu vou chegar no horário na festa. Nós estamos obedecendo a Deus e estamos na fé, mas nós não estamos crendo a ponto de oferecer a Ele aquilo que está me impedindo de avançar. Qualquer coisa nos tira de subir ao monte para oferecer holocausto ao Senhor. Qualquer coisa entre aspas, irmãos, porque eu sei que muitos aqui, não é? Nada te tira de culto, nada te afasta do culto. Você é daqueles que nada te tira de uma reunião da presença de Deus. O seu compromisso primeiro é buscar o reino de Deus. Eu creio que está faltando nesses dias nós colocarmos no altar de Deus o nosso melhor. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 14, verso 25 em diante: aquele que ama mais pai, mãe, irmão, irmã, não é digno de mim. Às vezes nós temos mais compromisso com o nosso próximo do que com o nosso Deus. Nesse texto, Jesus não está dizendo que você não deve amar os pais, a mãe, os filhos. Temos que amar sim e cuidar deles. Deus está dizendo: ame menos a eles e ame mais a mim. É isso que Deus está dizendo: amar a mais, ter o maior amor, fazer essa entrega. E saiba que, eu quero encerrar aqui, quando Abraão coloca Isaac no altar, Abraão deve ter pensado: o sonho acabou. O sonho acabou. Vou matar o menino. A geração terminou aqui.
Mas Deus brada do alto, fala: não faça mal. Deus preservou Isaac para cumprir a palavra. Vai ter uma grande geração através de você, Abraão. A Bíblia diz em João 12, verso 32, que Jesus fala assim: quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Ser levantado no madeiro é o holocausto de Deus para nós. O maior holocausto de Deus para o homem foi Jesus na cruz. Para Isaac houve um livramento, para cumprir-se a promessa. Mas para Jesus não houve livramento. Não houve livramento para cumprir a promessa. Se para um houve livramento para cumprir a promessa, para o outro não houve livramento para cumprir a promessa. Se Jesus não vai para a cruz, a promessa não se cumpriria da salvação e do resgate do homem. Está fazendo sentido para nós isso, amados? Agora preste bem atenção nisso. Abraão colheu muito mais na entrega do que no nascimento de Isaac. Abraão colhe a confiança dele mesmo. Ele precisava daquilo para mostrar para ele que ele estava firme em Deus. A amizade existia ali dentro ainda. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Você tem algo para deixar no altar do Senhor? O que é que eu tenho para deixar no altar do Senhor hoje? Se Abraão tivesse ficado com Isaac, Abraão ficaria com algo que não era dele, porque Isaac era do Senhor. Isaac representa ministérios. Isaac tipifica Jesus. Isaac é o cumprimento da promessa. Não segure o seu Isaac mais. Ofereça no altar. Oferecendo no altar, você vai experimentar o Deus Jeová Jireh. O cordeiro só apareceu quando Isaac estava no altar. Jesus só vai manifestar-se na sua vida quando você colocar no altar aquilo que é de mais valor. Enquanto Abraão subia de um lado com Isaac, o cordeiro subia do outro lado do monte. Aleluia. E esse monte, no futuro, se tornou o lugar do templo que Salomão construiu, aonde Isaac foi oferecido, e houve o livramento. Naquele mesmo lugar, Davi levantou um altar. Quando Davi pecou, veio peste sobre o povo de Israel, e Davi foi até a eira de Ornã, e Davi disse: não darei ao meu Senhor algo que não me custe preço. Davi pagou o preço por aquele pedaço de terra. E foi ali que Salomão construiu o templo, onde eram oferecidos sacrifícios. Deus está nos requerendo nesta manhã que entreguemos no altar dele aquilo que nos custa preço. Deus quer ter o primeiro lugar, a primazia. Quando você entregar o que é mais precioso da sua vida, pode ter certeza que o Senhor proverá. Pode ser que Deus até não queira o que você está entregando, mas depois que você entregar, Deus fala: agora eu sei que o seu coração é meu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. As provações que você está passando é para que revele as prioridades na sua vida. Não é para te maltratar. As provações não é para te machucar. É só para revelar as prioridades.
Deus vai prover, o Jeová Jireh só vai aparecer, o Deus da provisão só vai aparecer quando eu crer de todo o meu coração que Ele pode me livrar. Amém? Você que está aqui hoje pela primeira vez, levanta a sua mão. Quero fazer uma oração, por favor, venha aqui à frente, por gentileza. Eu gostaria de orar por vocês. Você que está aqui pela primeira vez, venha aqui à frente, por gentileza. Quero orar por você. Pode subir aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus.